Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Madame Louise Mercier, uma mulher de 78 anos, caminhava lentamente pelas ruas de paralelepípedos do centro da cidade, embalada pelo murmúrio distante da vida urbana. Cada passo era medido, imbuído da sabedoria do tempo e de uma certa nobreza discreta. Seu casaco surrado, com as costuras ligeiramente desfiadas, e seu chapéu um tanto antiquado contavam apenas parte de sua história. Eram testemunhas silenciosas de uma vida marcada por dificuldades, mas também por uma dignidade inabalável. Seu olhar penetrante desmentia sua aparência modesta. Trazia uma profundidade que revelava uma inteligência aguçada e uma sensibilidade para o mundo ao seu redor. Ela observava minuciosamente cada detalhe das ruas movimentadas, os transeuntes atarefados, os vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias, as crianças risonhas correndo atrás de bolas. Ela não era apenas uma espectadora, mas uma guardiã silenciosa da passagem do tempo. Naquele dia, ela parou em frente a uma renomada joalheria, atraída pelo brilho dos diamantes delicadamente dispostos atrás da vitrine. As pedras brilhavam sob a iluminação cuidadosamente posicionada, projetando uma ilusão de luxo e exclusividade. Ela olhou para as joias com fascínio silencioso, não por inveja, mas com uma curiosidade tingida de nostalgia. Cada anel, cada colar parecia sussurrar uma história, promessas de amor, memórias gravadas no brilho frio do metal precioso. Ao cruzar a soleira, uma breve onda de silêncio percorreu a boutique. Os sons abafados das conversas pararam por um instante, antes de recomeçarem em tom mais baixo, como se sua presença impusesse uma pausa involuntária ao balé mundano do lugar. O brilho dos lustres de cristal refletia nas vitrines imaculadas, lançando reflexos dourados no piso de mármore liso. O ar estava impregnado de uma mistura sutil de perfumes caros e couro polido, uma fragrância de exclusividade a qual apenas uma elite seleta deveria pertencer. Os funcionários, acostumados a uma clientela mais ostentosa, olhavam-na com curiosidade misturada a julgamento. Seu casaco puído e seu chapéu antiquado destacavam-se entre os tecidos refinados e as joias caras. Uma vendedora, de salto agulha, usando um vestido justo que se ajustava perfeitamente às suas curvas, sorriu antes de suspirar. Ela lançou um olhar cúmplice para os colegas, como se quisesse ter certeza de que compartilhavam sua satisfação. Senhora, posso ajudá-la? Ela perguntou secamente, cada sílaba carregada de tédio e irritação. Louise sustentou o olhar dele com uma gentileza silenciosa, destemida. Por trás de sua aparência discreta, havia uma força que poucos conseguiam perceber. Sim, estou procurando um colar de ouro com esmeraldas para minha neta. É um presente especial, respondeu ela, com a voz calma cortando a superficialidade ao redor. Um silêncio fugaz se instalou. A vendedora ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços num gesto mecânico de condescendência. Seus olhos percorreram rapidamente a figura frágil da velha, avaliando cada costura desgastada de seu casaco. Acho que não temos nada que caiba no seu orçamento. Talvez você devesse tentar uma loja mais acessível, ela acrescentou com um sorriso fingido, seu tom meloso mal escondendo seu desprezo. Uma leve gargalhada irrompeu de trás do balcão. Os outros funcionários trocaram olhares cúmplices, alguns rindo discretamente. Eles conheciam o jogo. Intrusos como ela não deveriam passar por aquelas portas, muito menos fingir que compravam tais preciosidades. Perto do balcão, uma jovem estagiária observava a cena com desconforto. Seu olhar oscilava entre a vendedora e a idosa, oscilando entre a indignação e o medo de se meter em encrenca ao intervir. Madame Mercier, longe de ser ingênua, compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela sabia reconhecer o julgamento nos olhos dos outros, tendo enfrentado com frequência ao longo dos anos. Desde a juventude, aprenderá a navegar em um mundo que só dava espaço para aqueles que impressionavam pela aparência ou pelo poder. Mas ela sempre preferira o silêncio à demonstração, a paciência ao orgulho. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Ela não fez nenhuma tentativa de se justificar ou responder à arrogância da vendedora. Sem dizer uma palavra, ela simplesmente assentiu e saiu da loja, seu andar tão digno como sempre. Atrás dela, as risadinhas abafadas dos funcionários ainda ecoavam, como murmúrios insignificantes carregados pelo eco das paredes luxuosas.
Mas o que esses vendedores não sabiam era que Louise Mercier não era apenas mais uma senhora idosa vagando curiosamente por uma boutique inacessível. Uma ex-empresária temida e respeitada, ela era herdeira de um império financeiro construído ao longo de décadas de trabalho árduo. Ela não herdara sua fortuna, ela construíra, tijolo por tijolo, com sacrifícios que poucos teriam sido capazes de suportar. Seu nome estava escrito em inúmeras escrituras de propriedade, e seus investimentos em empresas imobiliárias e de bens de luxo a tornaram uma figura influente, ainda que discreta. Essa humilhação a deixou fria. Não era a primeira vez, nem seria a última, que alguém era subestimado apenas pela aparência. No entanto, ao se afastar, seu olhar pousou uma última vez na vitrine, brilhando sob as luzes douradas do centro da cidade. Uma ideia se formou em sua mente. Na manhã seguinte, a joalheria recebeu uma visita inesperada. Um grupo de advogados em ternos impecáveis entrou, acompanhados por um homem de terno escuro e rosto impassível. Caminharam confiantes até o escritório do proprietário, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. A reunião foi breve, mas notavelmente eficaz. Documentos foram colocados sobre a mesa, números foram discutidos com precisão cirúrgica, e o proprietário, inicialmente relutante, finalmente cedeu ao peso da oferta. Ele reconhecia uma oportunidade quando a via. Em menos de 2 horas, a transação foi concluída. Ao meio-dia, a notícia caiu como uma bomba. Madame Mercier acabará de comprar não apenas a boutique onde fora desprezada, mas também toda a rede de joalherias. Quando os funcionários souberam da notícia, um arrepio de ansiedade percorreu a equipe. Alguns trocaram olhares preocupados, outros tentaram se tranquilizar, dizendo que provavelmente se tratava apenas de uma pequena mudança administrativa. Então, na hora do almoço, a porta da loja se abriu silenciosamente. Madame Mercier entrou. Ela se movia lentamente, com passos confiantes, saboreando o momento. Longe de estar nervosa ou movida por um desejo ruidoso de vingança, ela se deleitou com o silêncio tenso que se instalou assim que foi avistada. A conversa fiada cessou imediatamente. Todos a encararam, estupefatos. A vendedora de salto-agulha, aquela que a humilhara no dia anterior, arregalou os olhos, a boca aberta, e nenhuma palavra conseguiu escapar. Ela tentou entender o que estava acontecendo, mas, no fundo, uma premonição arrepiante já se formava. Madame Mercier parou no centro da loja. Olhou para a multidão congelada ao redor e depois para a vendedora. Um sorriso calmo surgiu em seus lábios, e com uma voz calma, mas afiada como um diamante, ela anunciou: "Lembram de mim? Ontem, vocês me julgaram pela aparência. Hoje, eu sou o novo chefe de vocês. Ou melhor, eu era, porque vocês estão todos demitidos." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O ar pareceu congelar, pesado de incompreensão e medo. Os rostos dos funcionários se fecharam. Alguns empalideceram, outros baixaram os olhos, incapazes de encará-lo. A vendedora de olhar altivo empalideceu violentamente, com os lábios tremendo de choque. Ninguém ousou protestar. Não havia nada a dizer. Madame Mercier os observou por mais um momento, saboreando o silêncio forçado. Então, sem acrescentar mais uma palavra, ela se virou e foi em direção à saída. Ao passar pela porta, uma lufada de ar fresco a saudou, um sinal de renovação. Atrás dela, a loja estava vazia, mas logo se encheu de uma nova energia. Pois uma coisa era certa: sob sua liderança, este lugar passaria por uma verdadeira transformação. E desta vez não haveria mais espaço para arrogância e desprezo. Nas semanas seguintes, Madame Mercier deu um novo fôlego à joalheria. Ela redesenhou completamente o espaço, trocando a atmosfera fria e abafada por um ambiente aconchegante e refinado. Os lustres foram substituídos por uma iluminação mais suave e as vitrines foram reorganizadas para exibir cada peça com elegância, sem a barreira invisível que antes parecia separar os clientes dignos daqueles considerados indesejáveis. Mas a verdadeira transformação ocorreu dentro da equipe. Madame Mercier recontratou funcionários, não pela aparência, arrogância ou capacidade de desdenhar os clientes, mas pela gentileza e profissionalismo. Ela privilegiava vendedores apaixonados por joias, capazes de dar conselhos sinceros e contar com entusiasmo as histórias das pedras e metais preciosos. Ela também contratou uma jovem de um bairro operário, alguém que já havia sido rejeitada em sua primeira entrevista simplesmente por não se encaixar no perfil.
A nova gerência rapidamente causou impacto. Os clientes, inicialmente intrigados com a mudança repentina, foram rapidamente conquistados pela atmosfera mais humana e acolhedora. A partir de então, ninguém foi julgado pela aparência. Todos os visitantes, fossem eles para comprar um simples pingente ou uma peça excepcional, eram recebidos com respeito e dignidade. Certa manhã, uma senhora idosa entrou na loja. Vestia um casaco surrado e um chapéu um pouco fora de moda. Um vendedor se aproximou dela com um sorriso sincero. Olá, senhora. Como posso ajudá-la hoje? Madame Mercier, sentada em uma poltrona perto do balcão, observava a cena com satisfação. Sua aposta havia dado certo. Assim, ela acabava de provar mais uma vez que, além das aparências, o que prevalecia era o valor humano.